A história inspiradora de hoje é sobre a construção do muro da cidade e a coragem do sacerdote Nêemias diante da oposição. Uma narrativa encontrada no livro de Nêemias, capítulos 2 a 6, mas que aqui revivemos com novos tons de esperança e fé. Era um tempo de ruínas e de sonhos partidos. Jerusalém estava devastada e seus portões queimados. O povo andava desanimado, como se o passado glorioso de Davi e Salomão tivesse se tornado apenas lembrança. Nêemias, um homem de fé que servia como copeiro do rei Artaxerxes na distante Pérsia, ouviu rumores sobre a dor de sua terra natal, e algo em seu coração não o deixou mais descansar. Durante dias, Nêemias chorou e jejuou. Seu quarto tornou-se refúgio de oração. Senhor, murmurava, lembra-te da tua promessa, se nos voltarmos a ti, recolherás teus filhos espalhados. As lágrimas misturavam-se à certeza, como se cada gota de angústia fosse uma semente aguardando o tempo da colheita. Ele sabia que não seria fácil falar ao rei sobre Jerusalém, pois aproximar-se com um rosto triste era visto como ofensa. Mesmo assim, num impulso de fé, ele orou mais uma vez antes de se apresentar. O dia chegou, o salão real resplandecia com ouro e seda, trompetes soavam ao longe e o semblante de Neemias pesava. O rei o observou com curiosidade e perguntou: "Por que estás tão abatido, Neemias? Não estás doente? Que te acontece?" O hebreu respirou fundo e respondeu, com voz trêmula: "Como não estaria triste, meu senhor, se a cidade de meus pais está em ruínas e seus portões queimados?" O rei baixou os olhos por um instante, depois ergueu a cabeça com brandura. "O que desejas?" Neemias sentiu o coração disparar. Ele fez uma prece rápida, uma daquelas orações silenciosas que atravessam o peito como flecha, e pediu: "Permite-me ir a Judá para reconstruir a cidade de meus pais." Artaxerxes consentiu. Mais do que isso, deu cartas de recomendação, escolta e autorização para a madeira dos bosques reais. O sopro de Deus estava sobre aquela decisão. Neemias partiu com propósito no olhar. A viagem foi longa, carregada de poeira e presságios. Mas no fundo ele sabia, quando Deus abre uma porta, o inimigo pode até rugir, mas não prevalece. Ao chegar a Jerusalém, percorreu as muralhas durante a noite. As tochas dançavam ao vento, pedras tombadas e cinzas lamentavam o abandono. A cada passo, ele via o reflexo do povo, ferido e sem esperança. Reuniu então os anciãos, sacerdotes e líderes. "Vede a desgraça em que estamos", disse, alto e firme. "Jerusalém está em ruínas, mas o Senhor é conosco. Levantemo-nos e edifiquemos o muro." Por um momento o silêncio dominou. Depois, como faísca em palha seca, a fé começou a arder. Um murmúrio cresceu, vozes se ergueram, ferramentas foram recolhidas. "Levantemo-nos e edifiquemos", gritaram em uníssono. Era o recomeço. Contudo, a fé sempre enfrenta o sarcasmo dos que não creem. Sambalate, Tobias e Gesem, governadores das regiões vizinhas, zombaram deles. "O que estão fazendo? Revoltar-se-ão contra o rei? Esse muro de pedras velhas cairá com o sopro de uma raposa?" Riram. Neemias, sereno, replicou: "O Deus dos céus nos fará prosperar. Nós nos levantaremos e edificaremos." Ele não debateu, apenas trabalhou. Martelos e pás substituíram lamentos. Os muros começaram a se erguer, pedaço por pedaço, família por família, cada um ocupando o trecho diante de sua casa. Mas logo vieram as ameaças. Espiões trouxeram notícias de conspirações. Neemias convocou os trabalhadores e disse: "Não temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível. Lutem por seus irmãos, seus filhos e suas casas." Um murmúrio de coragem percorreu a multidão. Alguns empunharam lanças, outros martelos. E, num dos instantes mais emblemáticos, metade do povo trabalhava enquanto a outra metade vigiava, de espada em punho. Neemias, incansável, caminhava ao longo do muro com o som de uma trombeta ao lado. "Se ouvirem o toque", avisou ele, "corram para onde eu estiver. Nosso Deus lutará por nós." Havia no olhar dele algo que não podia ser explicado. A certeza silenciosa de quem sabe que o Senhor combate por seu povo. As armadilhas se multiplicaram. Sambalate e Gesem mandaram mensageiros, tentando atraí-lo para uma emboscada. "Vem, Neemias, encontremo-nos em Ono para conversarmos." Ele respondeu com firmeza: "Estou executando uma grande obra e não posso descer." 4 vezes insistiram. 4 vezes ele permaneceu firme. Mais tarde enviaram-lhe uma carta aberta, acusando-o de rebeldia. Neemias orou: "Agora, Senhor, fortalece as minhas mãos."
Sua fé era sua muralha. Num último esforço, inimigos infiltraram-se no templo, sugerindo que ele se escondesse. Fujamos desta noite, sussurraram, pois virão para matar-te. Neemias fitou-os nos olhos e respondeu: haverá homem como eu que fuja. Entraria eu no templo para salvar a própria vida. Ele discerniu a armadilha. Não se pode construir o reino de Deus com medo. Assim perseverou, e em apenas 52 dias, as muralhas de Jerusalém se ergueram novamente. Quando os adversários ouviram isso, reconheceram esmagados. Foi obra do Deus deles. O povo se ajuntou, lágrimas e júbilo se misturaram. Os que haviam gritado de desespero agora cantavam salmos. Crianças corriam entre os portões restaurados. Mulheres acendiam lamparinas como quem anuncia uma nova aurora. Neemias, no alto do muro, olhava o horizonte dourado e fechava os olhos em silêncio. Ele não se vangloriou, apenas murmurou: louvado seja o Senhor, cuja misericórdia dura para sempre. Hoje, as muralhas de pedra podem estar longe, mas cada coração ainda ergue seus próprios muros e fendas. Quantas vezes o medo, o desânimo ou o escárnio do mundo tentam fazer-nos desistir das reconstruções que Deus nos chama a cumprir. Neemias nos ensina que restaurar o que foi quebrado exige fé perseverante, resistência ao desânimo e oração constante. A vida moderna tem seus sambalates, situações que zombam de nossa fé e tentam distrair-nos do propósito. Mas aquele que permanece com as mãos firmes, olhos voltados ao Criador e coração rendido à oração, verá o impossível acontecer. O Senhor ainda fortalece mãos cansadas e levanta muros de esperança em meio às ruínas do medo. Talvez sua Jerusalém pessoal seja um lar despedaçado, um projeto esquecido ou um sonho que o tempo cobriu de cinzas. Lembre-se, Deus é especialista em reconstruir quando confiamos e não desistimos. Como Neemias, ore, trabalhe, permaneça vigilante. E quando o muro estiver de pé, reconheça: foi o Senhor quem fez. Que esta história renove em você a coragem de recomeçar, independentemente das circunstâncias. Se Deus inspirou um copeiro a erguer uma cidade, também pode inspirar você a reerguer sua vida. Se você gostou, curta e compartilhe para que mais corações sejam fortalecidos pela fé.